O que significa nazireu? Ou, melhor dizendo, o que significa ser um nazireu? Você sabe o que significa isso? Com certeza você já ouviu esse termo em alguma pregação ou algum ensino, ou alguém na sua igreja falando sobre isso, e talvez ficou aquele ponto de interrogação na sua cabeça porque você nunca entendeu direito o que quer dizer um nazireu, o que quer ser um nazireu. E nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, eu vou te explicar, te dar alguns detalhes do que é um nazireu e algumas curiosidades que talvez você nunca vai esquecer. E quando alguém voltar a falar sobre nazireu, sobre nazireado, você vai ter conteúdo para ou discutir ou ouvir e não ter aquela dúvida sobre o que de fato estão falando. Em Números, capítulo 6, é onde você vai achar o maior conteúdo bíblico que fala sobre a lei do nazireado. É lá que Moisés descreve o que Deus passou para ele, o que ele deveria passar para o povo sobre a lei do nazireado. Para começar, você sabe o que significa a palavra nazireu? Pois bem, nazireu significa ou separado ou consagrado. Do original é uma dessas duas palavras: separado, consagrado, santificado. Como eu acabei de falar, o nazireado é uma lei de voto de consagração a Deus. E quando eu falo lei, logo traz a ideia de que é algo obrigado, e não é. Primeira curiosidade, o nazireado é um voto totalmente voluntário. O nazireu era voluntário, mas a lei é para que todas as regras fossem devidamente seguidas. Ainda nesse contexto de ser voluntário, nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos de homens que foram nazireus já adultos e outros que foram ainda crianças. Então, esses não tiveram a escolha depois de grande, mas seus pais, suas mães, seus pais o entregaram, foram voluntários de entregar os seus filhos para servir a Deus. Obviamente que aí você vai falar assim, mas então eles não tiveram escolhas, eram obrigados. Não, não é isso. Depois de crescido, a pessoa tinha sim o direito de escolher se ele queria ser um nazireu ou não. Então, sempre foi totalmente voluntário o voto do nazireado. Uma outra curiosidade sobre o nazireado, sobre a lei do nazireado. Existia o voto perpétuo e também o voto temporário. Nem sempre um nazireu é nazireu até a morte. Muitos casos, na maioria das vezes, o nazireado tem um tempo determinado. Na maioria deles, o voto de nazireado, o voto do nazireu, leva geralmente o tempo de 1 mês para acabar o voto que ele fez com Deus. Mesmo tendo poucos exemplos de mulheres no voto do nazireu, o voto do nazireu poderia ser feito tanto com homem quanto com mulheres. Há fortes indícios, lá quando nós lemos a história de Sansão, que a sua mãe foi uma mulher que fez e que cumpriu o voto do nazireu. Algumas regras que são as mais conhecidas do voto do nazireu. A primeira é: não pode comer ou não podia comer nada, nem beber nada provindo da uva. Nada do fruto da uva. Lá em Números capítulo 6, no decorrer do capítulo 6, ele ainda é muito específico. Nem do caroço à casca, nada vindo da uva poderia ser comido ou bebido. O vinho fica mais explícito, aí fica algo mais notório, mas nada vindo da uva era permitido para o nazireu consumir. Uma outra curiosidade que poucas pessoas falam sobre é que, na verdade, o nazireu, há grandes indícios, inclusive, que o nazireu não poderia beber nada alcoólico, nada. Até porque a ideia do nazireado é que o nazireu fosse alguém sempre lúcido, fosse alguém sempre em si, com total consciência. Então, se nós examinarmos bem os versículos do capítulo 6 de Números, o nazireu não poderia beber nem bebida forte e nem o fruto da vide. Ou seja, nada da uva, também nada de bebida alcoólica. A regra talvez mais conhecida: o nazireu não poderia cortar o cabelo. E a última regra, das mais conhecidas, é que o nazireu não poderia se achegar a um defunto, a um morto. O nazireu não poderia tocar no morto. Essa regra devia ser tão bem respeitada
que lá em Números capítulo 6, ele deixa claro que se porventura um dos parentes do nazireu morresse subitamente e sem querer, ou mesmo por querer, o nazireu tocasse no seu ente morto, né, seja ele pai, mãe, sobrinho, irmão, o voto do nazireu deveria acabar naquele momento, ou seja, não havia desculpa, sendo pai, mãe, irmão, mulher, esposo, não importa, se morresse e tocasse no morto, subitamente, ele devia acabar ali o voto do nazireado, não podia tocar em morto. Então são essas as 3 regras mais conhecidas, beber vinho ou comer alguma coisa vindo da vide, vindo da uva, cortar o cabelo, passar navalha sobre a sua cabeça e tocar em morto. Essas 3 regras eram fielmente seguidas pelo nazireu ou por quem estava cumprindo o voto do nazireado. Aos nazireus que eram por período determinado, no fim do período do seu voto do nazireado, era feito um ritual de purificação, era realizado 3 oferendas no templo e seu cabelo era raspado e jogado no fogo, que era denominado fogo da purificação. Eu quero dar aqui alguns nomes de exemplos de homens que foram nazireus. Alguns perpétuos, alguns de voto perpétuo, ou seja, desde quando nasceu até o dia da sua morte, e outros que foram temporários, que a Bíblia cita, obviamente. Alguns deles são Samuel, João Batista já no Novo Testamento, Sansão, que foi o mais famoso de todos eles, e algumas pessoas dizem, mas nós não podemos afirmar, né, nenhum estudioso tem detalhes e informações concretas, mas Jesus é alguém que tem muita dúvida aí se foi ou não um nazireu. Sobre alguns nazireus de voto temporário, aqueles que duram um mês, lá em Atos, do capítulo 18 até o capítulo 21, nós podemos ver que Paulo e algumas outras pessoas foram ou fizeram, melhor dizendo, o voto do nazireado. Você vai lá ler do capítulo 18 até o capítulo 21 de Atos, que você vai poder ver que Paulo e mais algumas outras pessoas, pelo menos 4 ou 5 pessoas, fizeram o voto já no Novo Testamento, o voto do nazireado daquele de um mês, que depois no final raspa a cabeça e joga no fogo da purificação. Sobre Sansão, eu acabei de dizer que ele foi o mais famoso dos nazireus, e de fato ele foi o mais famoso daqueles que fizeram o voto do nazireado. Sansão foi tão famoso nesse voto que dizem alguns historiadores, e a Bíblia deixa muito claro isso, que quando alguém, depois de Sansão é claro, ia fazer o voto, ou estava disposto a fazer o voto, ele dizia: farei o voto, ou aquele deve fazer o voto do nazireu como Sansão, ou o voto do nazireu assim como Sansão fez. Então Sansão era como se fosse uma referência do nazireado para o povo hebreu, para o povo judeu. E sobre Sansão eu quero trazer rapidamente algumas informações. Lembra que eu falei de que havia 3 regras que o nazireu devia seguir na linha, exatamente, fielmente como mandava a lei judaica, que era não beber vinho, não cortar o cabelo e não tocar em morto. Se você ver a história de Sansão, você vai ver que em um ou alguns dos seus vacilos, Sansão fez as 3 coisas que não poderiam. Ele ficou bêbado lá no seu casamento junto com os filisteus, ele tocou em morto quando ele ficou com fome e comeu mel silvestre, mas o mel estava num cadáver de leão, e ele permitiu que Dalila cortasse o seu cabelo. Obviamente que Sansão vacilou nas 3, mas Sansão não cumpriu em algum momento as 3 leis ou as 3 regras que nenhum nazireu poderia deixar de cumprir. Para finalizar, vem a pergunta: por que hoje não existe mais o voto do nazireu? Isso é fácil. Quando os hebreus não tinha mais, quando os judeus, assim agora mesmo no Novo Testamento, não tinha mais o templo funcionando, eles entenderam que sem o templo funcionando, não tinha mais como fazer os rituais de purificação, não tinha mais como fazer as oferendas que era necessário, e então não se fazia mais necessário o ato do voto do nazireu. Então foi uma escolha da própria seita judaica, da própria seita dos hebreus, de não existir mais
o voto do Nazireu, porque não existe mais o templo. Sem o templo, muitos outros votos e muitas outras coisas, leis inclusive dos hebreus, deixaram também de existir. É isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre algumas curiosidades da Bíblia, que você possa se inscrever se você ainda não é inscrito, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com quem vai gostar e até a próxima. Como nosso Deus.